Aleluia. Que tempo maravilhoso, queridos. Se quiser deixar de alguma coisa de fundo, pode ficar à vontade. Que tempo maravilhoso, que noite maravilhosa, que dia extraordinário. Sabe, queridos, quando nós entendemos que esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e regozijarmos nele, nós começamos a entender que não tem espaço para a tristeza em nossa vida. Amém. Nós entendemos que não tem espaço para a pobreza em nossa vida. Amém. Sabe, quando percebemos o agir de Deus de uma forma plena, convicta dentro de nós, nós passamos a compreender que suas manifestações esperam uma manifestação nossa. Amém? E eu quero falar nessa noite, você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, em Ezequiel capítulo 37. Eu tenho algo de Deus para compartilhar com você. Sabe, queridos, é interessante de que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos soluções precisas para nós vencermos problemas e imprevistos. Para quem não me conhece, eu sou o Mateus Aguilar, congrego no Verbo da Vida também em Guarulhos, e é um prazer poder estar com vocês, amém? Amém. Estamos lá com o pastor Amauri e Marisete, auxiliando eles nesse pastoreio abençoado. E esse trabalho tem sido cada vez melhor, amém? Amém. Porque Deus está envolvido em tudo isso. Amém. Amém, queridos? Você já abriu em Ezequiel 37? Amém. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Ô, gente boa na palavra. Isso é muito bom, amém? Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e o seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que um enorme número de ossos haviam naquele vale, e estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga para eles: ossos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme o Senhor me ordenava. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som chocando em um outro som, e os ossos se juntando, ossos com ossos. E olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme ele me ordenara e recebi, e o espírito entrou neles, e eles receberam a vida e se puseram de pé, e eram um enorme exército. Por enquanto só até aqui. Essa passagem ela mexe muito comigo, porque eu começo a perceber de que Deus ele começa a levar um homem numa visão por meio do Espírito. E a Bíblia diz claramente que Deus ele começa a levar aquele homem para um lado e para o outro, e ele começa a se deparar com um lugar chamado morte. Quantos concordam comigo? Havia um vale cheio de ossos, onde não havia expectativas, onde não haviam vidas. E sabe, quando nós começamos a olhar para essa passagem, evidentemente você sabe o que ela significa acerca de tudo isso. Mas o importante frisarmos nesse texto é de que Deus ele não levou o homem para o nada. Deus colocou ele num lugar para fazer tudo. Você não entendeu? Deus ele começa a levar o homem para um lugar onde, naturalmente falando, não havia nada, não acontecia nada, não esboçava nada, porque só havia morte, só havia ossos. Mas o interessante de tudo isso é de que quando Deus ele nos chama para um propósito, nós passamos a entender de que mesmo que não haja nada, o tudo que nós carregamos começa a operar por meio daquilo que nós falamos. Amém. E sabe, queridos, quando nós olhamos para a fé, nós entendemos de que a fé, ela opera de forma tão profunda e precisa, que nós começamos a ter confissões e convicções dentro de nós, que nos fazem entender quais são os pensamentos de Deus e o que Ele deseja fazer por meio daquilo que nós declaramos. Havia um pensamento de Deus, havia um propósito de Deus, havia algo de Deus estabelecido para o homem naquele momento.
Evidentemente o homem não poderia fazer com que aqueles ossos se levantassem, mas a palavra que aquele homem dissesse poderia fazer com que os olhos deles vissem aquilo que ainda não existia. E sabe, quando nós começamos a olhar para a fé, nós passamos a entender de que ela é algo que não faz perguntas, mas que libera respostas. Então diga comigo, a fé, ela não faz perguntas, ela libera respostas. Quando você entende que a fé do tipo de Deus, ela opera em você, você passa a compreender de que Deus está te usando e te dando oportunidades de você ser alguém que faça coisas que você ainda não está acostumado a fazer. E sabe, queridos, olhando para isso aqui, eu começo a perceber, e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me leva de um lado para o outro no vale. Presta atenção numa coisa, pastor Alex, pode vir aqui, por favor? Eu fico imaginando Deus pegando o homem. Eu vou interpretar o papel de Deus aqui, só para vocês entenderem. Então ele pega o homem e começa a levar o homem no lugar aonde nada estava acontecendo. Quantos concordam comigo? Aonde só havia morte, aonde não havia vida, aonde não havia nenhuma expectativa de criação, de esboçar barulhos, movimentos, porque já não tinha mais nada. Ali, naturalmente dizendo, era o ponto final das coisas. Mas sabe, quando eu percebo que a visão de Deus era fazer com que o homem conseguisse enxergar aquilo que Deus diria para ele profetizar, eu passo a entender de que Deus estava levando o homem para dizer aquilo que Deus poderia fazer. Então o homem enxergaria aquilo por meio daquilo que ele cria, do que Deus queria fazer. Amém. Amém. Então quando eu passo a olhar para esse cenário, eu entendo de que Deus, ele pega um homem e ele leva o homem para um lugar onde nada acontece, mas ele coloca uma palavra na boca do homem para fazer tudo acontecer. Amém. Amém. E quando eu passo a perceber de que Deus está nos levando para esse nível de estrutura, de crescimento, de sabedoria e de descobrimento de que coisas começarão a acontecer de forma poderosa, eu passo a entender de que tudo que eu preciso é declarar, mas eu creio dentro de mim que vai acontecer aquilo que eu digo. Amém. Amém. E o primeiro ponto que eu quero destacar é de que o homem, ele passa a responder algumas perguntas para Deus, sim ou não. A Bíblia diz aqui, e ele me levou de um lado para o outro, versículo 2. E pude ver um enorme número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Presta atenção numa coisa, qual foi a primeira visão do homem? Ele olhou o nada, ele olhou a morte. Aquilo possivelmente poderia entrar no coração dele, e o coração dele se despertar para algo que poderia dizer para ele, olha, aqui não acontece mais nada. Mas sabe, queridos, quando eu passo a perceber, olha o que ele diz no versículo 3. E ele me perguntou, quem perguntou, diga, Deus perguntou. Deus perguntou. Deus faz uma pergunta para o homem, e ele me perguntou, filho do homem, estes ossos podem tornar a viver? Olha o que ele diz aqui, e eu respondi, ó soberano Deus, tu o sabes. Só até aqui, olhe para mim por enquanto. Quando nós passamos a entender o tamanho do poder que habita dentro de nós, por meio daquilo que nós cremos, nós vamos começar a liberar respostas daquilo que muitas vezes Deus está nos perguntando. Presta atenção numa coisa, percebe de que Deus, ele faz uma pergunta para o homem, e o homem começa a liberar respostas seguidas daquilo que Deus pergunta para ele. Por que isso aconteceu? Porque Deus, ele começa a fazer pergunta, olha, você acha que isso pode acontecer? Você acha que isso que é impossível pode reviver? Você acha que essa situação difícil pode ter solução? E o homem vira para Deus e diz, olha Senhor, você sabe. Então Deus olha para o homem, entendendo que o homem tinha capacidade por meio da palavra de discernir que aquele momento de nada poderia ser tudo. Então ele diz, então você profetiza. Eita glória. Aleluia. Entenda uma coisa, quando eu entendo que existem palavras dentro de mim que me fazem entender quais são os pensamentos de Deus e o seu propósito, eu não faço mais perguntas, eu respondo as perguntas trazendo respostas. Eita glória. Então quando eu passei a entender de que Deus, ele leva um homem aonde não havia nada, não era para que o homem entendesse que Deus o levaria para a prova, e sim que faria com que o homem levasse a solução para aquilo que não acontecia. Eita glória. Vamos pensar numa coisa, Paulo diz assim em Romanos 12:2, ele diz, olha, não se amoldem ao padrão humano. Presta atenção nisso, não se amoldem ao padrão humano, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção numa coisa, Paulo, ele traz uma recomendação, olha, você não pode se adequar às coisas naturais.
Se o homem olhasse, se Ezequiel olhasse para aqueles ossos com olhos naturais, ele diria para Deus: Deus, olha, sinto muito, mas você me trouxe num lugar que não tem nada. Sim ou não? Sim. Naturalmente falando, ele poderia olhar para aquele cenário e dizer assim: meu, tá, legal, por que você me trouxe aqui? Mas sabe, queridos, quando eu passo a entender de que a nossa mente humana ela precisa ser renovada com a palavra, para que eu seja capaz de experimentar o que Deus está querendo dizer, é exatamente o fundamento dessa passagem. Eu não preciso querer raciocinar de como vai acontecer. Eu sei que Deus, por meio das minhas palavras, fará acontecer aquilo que ninguém faz. Amém. É por isso que o profeta disse: olha, Senhor, você sabe. Ou seja, presta atenção, ele confiava tanto em Deus que ele sabia dizer com toda a convicção: Senhor, você sabe o que pode acontecer. Então, ele passa a demonstrar uma dependência acerca daquilo que estava acontecendo. Então Deus diz para ele e fala assim: olha, então sabe de uma coisa? Eu sei que você pode profetizar para que algo aconteça. Às vezes nós estamos esperando tanto com que Deus faça algo para nós, quando na verdade nós entendemos que a palavra que está dentro de nós, ela tem o poder de trazer soluções em meio a problemas. E muitas vezes nós não estamos querendo usar a nossa fé, esperando com que Deus faça tudo por nós. Mas deixa eu dizer algo para você: Deus já fez tudo por você, Ele entregou o seu Espírito a você. Amém. Lembra de João 14,16? Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, mas Ele, Amém. ou seja, Deus vos dará o outro. Ou seja, o mesmo Deus. Eu fico imaginando Jesus falando aquilo para os discípulos: olha, eu vou rogar ao Pai, mas quem vai te dar o outro será Deus. Então Deus envia a sua vida para o homem. Para quê? Para que o homem, por meio da vida de Deus, construa a vida que sai da boca de Deus. Eu não sei se você lembra no princípio, em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era informe, ou seja, sem forma e vazia. Havia escuridão sobre ela. Versículo 2. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3. Disse Deus, ou falou Deus, ou liberou a palavra Deus: haja luz, luz aconteceu. Entenda uma coisa: nada havia acontecido, estava sem forma, estava sem vida, estava escuro, mas a presença de Deus estava lá. Mas ainda nada tinha acontecido, sim ou não? Porque o mundo estava sem forma e vazio. Mas quando ele entende que a presença de Deus precisava da palavra, é a mesma coisa que os ossos precisavam da palavra. Amém. Aleluia. Os ossos precisavam ouvir a palavra. Osso tem ouvido? Não tem. Mas a palavra cria aquilo que não existe. A palavra põe em transformação aquilo que não tem forma. Por isso que quando o Espírito estava ali, pairando no princípio, ele estava esperando com que um comando de Deus pudesse ser feito. O que é o comando de Deus? Diga comigo: a palavra. Por isso que Deus disse aqui: olha, diga você, ou seja, libere você uma palavra. Deixa eu te ensinar uma coisa: a fé, ela precisa ser estabelecida de quando eu entendo que a palavra que é audível, porém invisível, faz com que os meus olhos vejam aquilo que não existe. A palavra de Deus, ela coloca em movimento coisas que estão paradas. A palavra de Deus começa a estabelecer aquilo que nada está acontecendo. Entenda uma coisa: quando eu passo a entender de que o Espírito estava lá dizendo: olha, está tudo sem forma, mas se a palavra começar a entrar em ação, Glória, glória. Aleluia. mas se a palavra começar a entrar em ação, sabe, eu quero te ensinar algo nessa noite. Quando você olhar para as coisas que não acontecem, lembre-se de que o Espírito, mesmo que estava no princípio dizendo: se você disser luz, eu vou criar luz. Eita, glória, aleluia. Se você disser alguma coisa, eu vou criar. Se você disser árvore, árvore vai aparecer. Se você disser animais, animais aparecerão. Entenda uma coisa: o mesmo Espírito produtor, criador, aquele que revelou quem era Deus por meio da criação, é o mesmo que está esperando você dizer alguma coisa. É o mesmo que está criando expectativa para dizer: ei, fala. Se você disser, oh aleluia, se você disser, algo vai começar a aparecer. Amém. Aleluia. Vou começar a pregar agora, posso? Então eu passo a perceber, queridos, de que tudo que o Espírito precisava era de uma reação da palavra. Era de uma reação, era de uma crença, era de um comando. Por isso que a luz começou a aparecer quando a palavra saiu, porque enquanto ela não saía, o Espírito estava lá. Sabe quando coisas começaram a acontecer na nossa vida, ainda sendo nascidos de novo, tendo o Espírito Santo de Deus dentro de nós?
quando nós entendermos que a palavra precisa se encontrar com a manifestação do Espírito. Porque se a palavra não encontrar o Espírito, nem o Espírito a palavra, não tem criação. Os nossos olhos não conseguem ver nada, as nossas mãos não conseguem tocar em nada. Sabe por quê? Porque o que depende de uma manifestação para outra manifestação é o conjunto das duas. É a palavra e é o Espírito. É por isso que você tem o Espírito dentro de você. E é por isso que também você tem a palavra em você. Amém. Amém. Lembra de João capítulo 15, versículo 7? Jesus dizendo: se vocês estiveres em mim, e as minhas palavras em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. Eu não sei se você está entendendo a mensagem dessa noite, mas você precisa entender uma coisa: eu preciso abrir a minha boca, eu preciso declarar, eu preciso começar a construir aquilo que ainda não existe. Sabe de uma coisa? Eu vou abrir um exemplo aqui, vou abrir um parênteses para te trazer um exemplo. Tem algum arquiteto, algum engenheiro aqui entre nós? Não? Tem? Está estudando? Não, já sou formado. Já é formado? Presta atenção numa coisa, o Vitor vai poder me esclarecer isso. Quando você que não é arquiteto ou engenheiro, você passa em frente a um terreno baldio, a única coisa que passa na sua cabeça: nossa, que sujeira. Sim ou não? Mas quando um arquiteto e um engenheiro olha para aquele terreno, o que ele imagina? Eita, aqui é a porta. Não, ali é a janela. Aqui é a garagem. Eu não sei se você está entendendo. Aleluia. Quando você encontra nada, mas você tem a visão de Deus, você não enxerga aquilo que existe, você começa a enxergar como pode ficar. Você enxerga como pode ser feito, você enxerga como pode ser criado. Meu irmão, é a mesma coisa. Quando Deus, Ele pega o homem e coloca ele no meio do nada, Ele diz assim: ei, olhe com os meus olhos, ei, diga com as minhas palavras, ei, se manifeste como eu manifesto, ei, reaja como eu reajo. Foi por isso que Ele disse, olha, leia comigo aqui, versículo 4. Então Ele me disse: profetize, ou seja, declare a esses ossos e diga-lhes: ossos, ouçam a palavra do Senhor. É nisso que eu queria chegar. Aleluia. Entenda uma coisa, fique nesse versículo aí, no versículo 4, na parte final, na parte B. Ouçam a palavra do Senhor. Fique com esse versículo dentro de você. Quando eu passei a entender de que Deus estava levando aquele homem a declarar aos ossos, é porque ele tinha certeza que os ossos poderiam ter ouvidos. Amém. Leia comigo aqui, versículo 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes. Deus está mandando ele. Você percebe que Deus estava mandando o profeta dizer? E ele diz aqui: ossos secos, ouçam a palavra. Osso tem ouvido? Não. Mas a palavra entra até onde não tem como entrar. Então a palavra faz até onde ninguém pode fazer. Então a palavra começa a realizar onde ninguém realiza. Por quê? Porque o profeta, ele entendeu exatamente quais eram os comandos vitais e reais da parte de Deus para transformar o nada em tudo. Sabe de uma coisa, queridos? Quando nós passamos a perceber de que Deus está nos levando a um nível de entendimento, de conhecimento acerca daquilo que nós podemos fazer, nós passamos a não mais desgastarmos emocionalmente, e sim acreditarmos de que Deus poderá fazer algo quando nós declararmos. Amém. Foi exatamente isso que aconteceu lá na criação. Vamos voltar para Gênesis, eu vou ficar nessas duas passagens hoje. Foi exatamente na criação, quando terra, céu, as coisas ainda não estavam sendo formadas. Mas quando a palavra, ela entra em concordância com a manifestação do Espírito, então ambas as partes começam a realizarem coisas que ainda não existiam, mas passam a ser existentes. Amém. Por isso que a palavra fé, ela vem do grego que se chama pistes. A tradução dessa palavra significa ser um com Deus. Outras traduções é estar firmado em uma persuasão. O que é estar firmado em uma persuasão? O que é persuadir? É você encontrar argumentos contra uma situação. Então, quando as coisas difíceis entram em contato com você diante dos teus olhos, elas dirão para você uma coisa, mas você, por meio da palavra, dirá que elas podem ser outras. Amém. Por isso que a fé é você estar firmado numa persuasão, ou você estar firme numa persuasão. Você tem condições de persuadir uma situação que muitas vezes estão dizendo que não tem como mais acontecer algo, e você pode realizar trazendo contrárias palavras acerca daquilo que
que se manifesta diante de você. Foi exatamente isso que o profeta fez. Ele não conseguiu enxergar apenas os ossos, mas ele entendeu que haviam palavras para dizer como eles ficariam. Então presta atenção numa coisa, você precisa entender algo. Ele disse assim, ossos secos, ouçam a palavra. E ele continua dizendo assim no versículo 5. Assim diz o Senhor a estes ossos. Percebe que ele disse no nome do Senhor? Por que ele disse no nome do Senhor? Vou dar um exemplo aqui muito claro. Eu chego para o pastor Alex aqui e digo assim, pastor Alex, faz um favor para mim. É o seguinte, vai lá naquele posto de gasolina, enche o tanque desse caminhão que vai dar mais ou menos uns R$1.000 de óleo diesel e põe no meu nome. Fala que está no nome do Mateus, ok? Pastor Alex vai, ele chega com o caminhão, tudo bem? Olha, o Mateus Aguilar, ele pediu para você encher o tanque e colocar no nome dele. O pastor Alex vai pagar alguma coisa? Não. Por quê? O que Deus disse assim para ele? Aleluia! Oh, glória, aleluia. O que ele diz aqui no versículo 5? Assim diz o soberano Deus a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Presta atenção, ele não disse em meu nome, olha, em meu nome ossos. Não, ele disse, olha, eu venho aqui no nome do Senhor. Aleluia! Eu venho aqui no nome de alguém que cria. Eu venho aqui no nome de alguém que restaura. Eu vim aqui no nome de alguém que opera. Eu vim aqui no nome de alguém que as impossibilidades são reais. Eu vim aqui no nome de alguém que cria tudo. Eu vim aqui no nome de alguém que aquilo que está morto mais tem vida. Eu vim no nome de alguém que possa a fazer as coisas acontecer. Quando eu percebo que o seu poder opera em mim. Você tem que se olhar nessa noite. Você tem que se olhar no espelho e dizer: eita, poder de Deus, aleluia, aleluia. Você precisa se olhar, queridos, queridas. Vocês precisam se olhar e entender de que Deus está querendo se manifestar através de você. Amém. Mateus, que prepotência é essa? Não, é a palavra, reclama com Deus. Ele diz assim, diz o Senhor a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Versículo 6. Olha isso aqui agora, presta atenção como é poderoso. Porei tendões em vocês e fareis aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. O homem pode fazer isso? Não. Mas percebe que ele diz com tanta convicção: eu farei. Ele diz assim, olha, porei tendões em vocês e farei aparecer carne. Que ousadia daquele homem, meu Deus do céu. Que segurança desse homem, meu Deus do céu. Mas sabe quando essas coisas passam a ser firmadas em nós? Quando nós entendemos que o nome que está acima de todo nome, que está em Filipenses capítulo 2, que Paulo fala, e Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome, versículo 9, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e no inferno. O nome não tem, ele não encontra fronteiras, ele não encontra distâncias, ele não encontra empecilhos. O nome faz você entender de que ainda que você não esteja lá, mas o que você diz acontece. Amém. Por isso que eu dei o exemplo do posto, dizendo, olha, vai lá em meu nome. Ele não paga, foi por isso que ele disse, olha, diga para esses ossos, ou seja, só vá até lá, mas diga, porque eu é quem vou fazer. Amém. Meu irmão, quando você passa a perceber de que essas coisas estão claras dentro de nós, nós entendemos que o nosso papel é só chegar até a cena. O seu papel, queridos, entenda uma coisa nessa noite. O seu papel não é fugir de problemas. O seu papel é chegar nele e dizer assim: ei, eu vim aqui no nome de alguém que transforma você. Sabe qual é o seu papel nessa noite em linha com a palavra? É você crer com o seu coração. É você crer com o seu coração. Por isso que Paulo disse em Romanos, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13: portanto temos o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. Se eu creio também, por isso eu falo. Amém. Que mesmo espírito é esse da fé? É o mesmo espírito que estava dizendo aqui, que estava dizendo, olha, presta atenção no versículo 1, vou voltar no 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou no vale de ossos. Por seu espírito. E o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,13? Portanto, temos o mesmo espírito da fé. O que é o mesmo espírito da fé? É o mesmo espírito que professa as mesmas coisas. É o mesmo espírito que declara as mesmas coisas. É o mesmo espírito que crê nas mesmas coisas. Quando eu passo a ter dimensão de que esse Espírito é um comigo, como Paulo diz em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que agora somos filhos de Deus, estamos alienados numa mesma aliança.
Então eu passo a entender de que a vida de Deus, o produtor de Deus, o poder de Deus, a solução que vem de Deus, a cura que vem de Deus, a manifestação que vem de Deus, a transformação que vem de Deus, agora passa a se transformar, agora passa a curar, agora passa a se manifestar, agora passa a agir quando eu declaro. Aleluia. Nessa ocasião, Deus leva o homem para transformar um lugar por meio da palavra. Na ocasião de hoje, você precisa chegar no lugar para Deus transformar. Na ocasião de hoje, você precisa entrar em cena. Na ocasião de hoje, você é quem declara a palavra. Na ocasião de hoje, é você quem declara aquilo que vai ser feito quando você confessa a palavra. Naquela ocasião, os homens da antiga aliança dependiam de um sinal para saberem o que Deus gostaria de fazer por meio deles, para conduzi-los a um caminho. Mas hoje, a Bíblia diz, olha, presta atenção, abra comigo, eu quero que você leia a palavra um pouquinho hoje. Em Marcos capítulo 16. Por favor, no versículo 17. Aleluia. Deus é bom, amém? Amém. Como hablam nossos hermanos, dizes bueno. Marcos capítulo 16. Versículo 17. Quantos acharam? Diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Amém? Tem gente que também vai. Glória a Deus. Marcos 16, 17. Olha o que Jesus está dizendo. E estes sinais. Diga comigo, esse poder. Presta atenção agora. E esses sinais acompanharão aos que creem. Deixa eu ver quantas pessoas creem aqui. Aleluia. Aleluia. E estes sinais acompanharão aos que creem. Ponto e vírgula. Em meu nome, começa aí agora. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 16, 17, 18 agora. Pegarão serpentes e se beber algo mortífero, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os doentes e os... De quem Jesus está dizendo? Diga, dos discípulos? De vocês? Eita, coisa boa! Então entenda uma coisa, quando eu passo a perceber de que toda manifestação agora ela precisa passar por mim, que sou o Filho de Deus, eu entendo de que tudo aquilo que eu preciso atinge a mim primeiro. Vou tentar de novo para ver se eu te animo. Quando eu passo a entender de que esse sinal ele me persegue agora, eu entendo de que quando eu for, Deus agirá. Quando eu declarar, Deus vai fazer. Quando eu colocar as minhas mãos, Deus vai curar. Mas existe um canal nisso tudo. Esse canal se chama, diga, eu. Onde o poder está? Diga, em mim. Aonde a manifestação de Deus está? Diga, em mim. Queridos, entenda uma coisa, a situação muda de figura. Não que nós não dependemos de Deus, nós dependemos de Deus, obviamente, vamos depender sempre, amém? Que fique bem claro isso. Mas o que eu quero dizer nisso tudo é de que agora os sinais, aquilo que o homem estava esperando Deus se manifestar e se apresentar a ele, agora é apresentado quando você declara. Porque aqui ele estava dizendo, olha, será que pode viver esses ossos novamente? Imagine o pastor Alex como Ezequiel agora, eu sou Deus, hein? Você acha que pode viver? Ele diz o quê? Você sabe. Então Deus vira para ele e diz assim, então você profetiza. Hoje isso não precisa mais acontecer, sabe por quê? Porque Jesus está sendo claro aqui no versículo 17, e os sinais seguirão aos que creem. Aleluia! O sinal era a apresentação de Deus para o homem naquela ocasião. Eu quero fazer algo através de você. Hoje o sinal acontece quando você chega. Amém! Aleluia. Quando a sua presença aqui está em mim. Lembra de Romanos 8,16 que eu disse, o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito? Ou seja, a presença de Deus agora está no meu Espírito, então eu sou um com Ele. Então quando eu passo a perceber que o cenário que Jesus está trazendo aqui para mim e para você, se você for, as coisas acontecem. Amém. Se você dizer alguma coisa, eu realizo. Aleluia. Se suas mãos tocarem, vai prosperar, vai curar, Aleluia! vai transformar, vai reviver. Entenda uma coisa, eu passo a entender que Deus está nos levando ao next level, que significa um nível acima. Esses homens estavam no nível onde eles precisavam de sinais. Hoje a Bíblia diz que os sinais nos seguem. Amém. Amém.
Então quando você está no banheiro, Deus está com você. Então quando você está na sala, Deus está com você. Então quando você está no trabalho, Deus está com você. Então quando você chega em qualquer lugar, Deus está com você. Sabe como Deus se apresenta? Quem quer saber? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem gente interessada. Sabe como Deus se apresenta? Quando você se apresenta. Quando você diz a palavra. Quando você começa a fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus disse: e esses sinais seguirão os que creem. Quem crê aqui? Deixa eu ver. Deus está dizendo: olha, onde você for, o meu poder vai com você. Quando você for orar com alguém, a cura vai acontecer porque você está lá. Quando você precisar realizar algo, é a minha presença realizando por meio dos seus passos. Oh, aleluia! É esse nível que nós precisamos entender. É esse tipo de pensamento que nos faz não sermos racionais, mas sim sermos espirituais. Voltando em Romanos 12:2, que eu disse também: não se amoldem às coisas deste mundo ou ao padrão deste mundo, ou ao sistema, em outras traduções. Quais são os sistemas, os problemas? Quais são os sistemas, as coisas naturais? Quais são os sistemas, as dificuldades? Quais são os sistemas, eu não tenho dinheiro? Quais são os sistemas, olha, está doente? Quais são os sistemas, olha, não vai dar certo? Quais são os sistemas? Mas deixa eu te lembrar uma coisa aqui nessa noite. Se o sinal agora segue você, o sistema que se prepare, porque você chegou na área. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus vai te pegar, meu irmão. Aleluia. E quando eu passo a perceber essas coisas, que o sistema nada mais é do que algo irrelevante para mim e para você, eu posso entender que toda a estatística que as pessoas estão olhando só serve para uma coisa, para mim e para você que conhecemos a palavra, para ser mudada quando nós dissermos alguma coisa. Amém. Havia uma estatística naquele vale. Está tudo seco, não tem vida, não tem mais o que acontecer, não vai fazer nada, olha, está tudo morto. Havia uma estatística. Havia problemas, sim ou não? Haviam problemas, mas também haviam palavras. Deixa eu abrir um parênteses para você, meu irmão, nessa noite. Eita, como eu amo Jesus. Nos mesmos lugares que tem reclamações, também tem oportunidades. Aleluia. Nos mesmos lugares que tem problemas, tem soluções. Nos mesmos lugares que tem, oh aleluia, percalços, também tem paz. Nos mesmos lugares onde nada acontece, tudo pode acontecer. O homem estava num cenário que nada acontecia, mas Deus estava nele para fazer tudo acontecer. O homem estava no lugar onde nada mais havia vida, mas a vida estava naquilo que ele dizia e não naquilo que ele cria. Aliás, não naquilo que ele estava vendo, mas naquilo que ele cria e naquilo que ele dizia. Amém. O que eu preciso perceber é de que nós estamos sendo levados ao nível de entendimento aonde Deus está querendo se revelar de uma forma muito mais precisa e profunda através de mim e de você. Amém. É por isso que você está aqui me olhando com essa camisa de festa junina. Mas sabe de uma coisa, queridos, é bom rir. Eu estou querendo quebrar o gelo aqui com vocês. Vocês estão muito sérios. Mas sabe o que eu percebo em tudo isso? Voltando lá para Marcos. Você está em Marcos, eu sei que você está em Marcos. Quando ele diz, olha, os sinais seguirão você. Vai para o versículo 19 agora. Olha o que diz aí. E o Senhor Jesus, depois de teres orientado, ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. Olha para o seu irmão agora, leia esse versículo, tente ler olhando para ele. Faça essa mágica aí. E os discípulos, diga para ele, e os discípulos saíram a pregar. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes, mais uma vez, confirmando-lhes a palavra. Confirmando-lhes a palavra com os sinais que eles realizavam. Oh, glória! O que precisa para se confirmar o que você espera? Diga, eu declarar a palavra. É poderoso isso. E os discípulos saíram. E o Senhor cooperava com eles. Quem é o Senhor? Diga comigo, o Espírito. O Espírito. 2 Coríntios 3,17 diz, ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. O mesmo Espírito que estava no vale de ossos secos colocou os ossos em liberdade.
O que eu preciso entender, o que você precisa entender, que a liberdade não depende da condição, a provisão não depende da condição, as coisas que você precisa não dependem daquilo que você tem, mas depende de como você se comporta olhando para elas, mas de como você se comporta declarando a elas, mas de como você está vendo-as. O que muda o cenário não são as coisas que você vê, o que muda o cenário é o que você traz de diferente por meio daquilo que você está enxergando. Não existe nada impossível para o Senhor. E se não existe nada impossível para Deus, diga comigo, não existe nada impossível para mim. Não existe nada impossível para mim. Porque Deus está em mim. Porque Deus está em mim. Então eu passo a entender do que Jesus está dizendo. E o Senhor cooperava com eles, confirmando. Sidney, imagine só. Você acorda, vem aqui meu irmão, vamos caminhar mais um pouquinho nós dois. Presta atenção nisso, olha que poderoso e revelador. Jesus está dizendo no versículo 20, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes os sinais. Mas primeiro a Bíblia diz, eles saíram a pregar. Sabe o que é você sair? É você não ficar ali olhando para a situação, é você até ela. Me acompanha, olha só, presta atenção numa coisa. Jesus estava dizendo, e os discípulos saíram. Eles começaram a ir, eles saíram a pregar, e o Senhor, olhe para o Sidney e imagine eles, o Senhor, e o Senhor cooperava com eles. Presta atenção, o movimento que eu fizer você faz. E o Senhor cooperava com eles. E o Senhor cooperava com eles. Quando os discípulos impuseram as mãos nos enfermos, nas pessoas, quando eles colocavam as mãos, tinha alguém por trás fazendo a mesma coisa? Aleluia! Aleluia! Se eles dissessem algo precioso acerca de uma situação, eles declaravam, alguém declarava junto com eles por trás. Se eles chegavam no meio do nada, alguém que era tudo estava chegando junto com eles no nada. Então o nada se convertia ao tudo que estava cooperando com eles para fazer tudo. O que eu quero dizer para você nessa noite, todas as vezes que eu percebo que a natureza divina de Deus, ela opera em mim, através de palavras, atitudes e reações, eu passo a entender que aquilo que não era nada no princípio, havia escuridão, estava sem forma e vazio. Lá em Gênesis 1, eu entendo exatamente uma coisa: os problemas são a matéria-prima para as soluções começarem a aparecer. Amém. Problemas não são problemas para você. Sabia disso? Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 4, não sabem vocês? É uma pergunta, olha, não sabem vocês? Maior é o Espírito que habita em vocês do que aquele que opera no mundo? Os problemas não são problemas quando você enxerga eles com os olhos da fé. Os problemas não são problemas quando você entende o poder que você carrega. Os problemas não são problemas quando você passa a entender que a palavra está interessada em fazer algo por meio daquilo que você diz. Os problemas passam a se converter quando a vida de Deus começa a ser expressada. Os problemas passam a ter soluções quando você libera uma palavra para eles. Sabe de uma coisa? Eu fico pensando exatamente em tudo isso. Eu fico imaginando exatamente tudo isso. E eu passo a compreender de que Deus está com a sua soberana vontade e com o seu poderio sobre todas as coisas. Essa natureza divina em mim e em você é a mesma natureza que criou nada em tudo. Problemas não podem te assustar. Problemas todos nós temos, vem para todo mundo, às vezes numa área diferente, mas o problema ele existe. Deixa eu dizer algo para você, Jesus era um homem cheio de fé, sim ou não? Sim. Ele se deparava com grandes problemas, sim ou não? Sim. Mas os problemas se amoldavam a ele. Sabe o que é você não estar no curso e no sistema deste mundo? É você entender que por trás de você, quando você sair para fazer alguma coisa, Deus está cooperando com você. Amém. Amém. Sabe de uma coisa? Os problemas precisam entender uma coisa nessa noite. Eles precisam entender que você está chegando até lá. Amém. Amém. O problema para se converter, é necessário com que haja um veículo. E esse veículo é você e a palavra. O problema, ele precisa descobrir que existe alguém com uma natureza divina, que carrega a vida Zoe, que é a vida de Deus, a totalidade da vida de Deus, a ponto de você entender uma coisa: existe uma circunferência que opera de uma forma quando eu libero uma palavra e que opera quando eu creio naquilo que eu liberei. Sabe do que nós precisamos nessa noite? Sabe do que nós precisamos para esses últimos tempos?
é de matéria-prima para começar a ver testemunhos. Amém. Quando você olha para o problema e você diz, não vai dar certo, você já aniquilou tudo aquilo ali. Quando você diz para o problema, olha, eu não tenho, fique com certeza que porque você não vai ter. Mas quando você olha para o problema e diz, está chegando. Amém. Quando você olha para o problema e diz, olha, eu tenho uma palavra. Quando você olha para o problema e diz, eu tenho a solução. Quando você olha para o problema e diz, eu tenho algo que vai fazer com que você se prostre diante daquilo que eu disser. Então as coisas passam a mudar de figura, as coisas passam a entrar numa metamorfose, a ponto de você transformar aquilo que muitas pessoas estão dizendo não tem jeito, você passa a dizer, tem soluções, porque a solução está sendo liberada agora por aquilo que eu digo. Amém. Eu quero dizer algo para você na sua empresa, no seu trabalho, nas suas finanças, as coisas começarão a mudar de forma surpreendente, até que Deus se manifeste de uma forma poderosa, isso é uma profecia, até que Deus se manifeste de uma forma tão poderosa que você vai ver dobrar aquilo que você está esperando. Amém. Sabe de uma coisa? Quando eu passo a perceber de que aquele homem viu um vale de ossos secos, mas liberou a palavra contrária do que ele viu, eu passo a entender de que os olhos dele não olharam para o problema como sendo problemas, mas a boca dele fez com que os olhos dele vissem aquilo que ele estava esperando. Vou abrir um parênteses, você vai entender isso agora de uma forma precisa e poderosa, e você não vai se esquecer de mim. Deixa eu dizer algo para você. Os olhos do cristão não são os olhos naturais. Os olhos do cristão é a boca. Porque a boca vê primeiro, ela fala. Os olhos contemplam depois. O que você quer ver? A minha pergunta para você nessa noite. Não espere conferir com esses olhos lindos que você tem. Não espere conferir com esses olhos. Os seus olhos não terão a primeira impressão daquilo que é real, mas a sua boca é quem vai imprimir aquilo para que os seus olhos confirmem e olhem e digam assim: eita nós, boca, tu é poderosa mesmo. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Meu irmão, eu não sei contar você. Eu não sei contar você. Mas uma coisa eu posso te dizer, essa palavra mudou minha vida. Essa palavra mudou minha perspectiva. Essa palavra me colocou no lugar onde eu consigo entender de que Deus, Ele está pronto para realizar. Quando eu disser alguma coisa, posso subir em cima dessa cadeira? Pode. Entenda uma coisa, Senhor, segura 95 quilos, pelo amor de Deus. Não quero pagar mico na primeira pregação aqui. Entenda uma coisa, queridos. Deus, Ele está lá em cima. Ele está lá em cima. A Bíblia diz em Salmos capítulo 2, versículo 4. Entenda isso, crave isso dentro de você. O Senhor do seu alto trono celeste, Ele se põe a rir dos teus inimigos. Em outras traduções, Ele zomba dos teus inimigos, ou daqueles que se levantam contra você. Agora imagine Deus no seu alto trono celeste, olhando para aquilo que está te assustando, dizendo: não, você não entendeu isso. Imagine só, as pessoas se levantaram contra você, as pessoas armaram contra você, as pessoas te difamaram, caluniaram, te enganaram, te roubaram, não sei. Mas imagine só a situação que muitas vezes está querendo tirar o seu sono, a sua paz, sua tranquilidade. Você está lá, aflito e desesperado. Deus está lá em cima falando assim: ei, relaxa, eu estou rindo aqui. Aleluia. Meu irmão, entenda uma coisa: as dificuldades precisam conhecer boas gargalhadas. Não vai dar certo. Ó, sabe o que acontece? Está doente. Sabe de uma coisa, queridos? Quando você passa a entender de que pelo Espírito você está vivendo aquilo que Deus está querendo com que você veja, você não consegue mais enxergar as coisas como elas são. Você não consegue mais ficar parado naquele resultado. Aquele resultado não te assusta mais. Aquele problema já não tira mais a sua paz. Aquela dificuldade já não é um monstro tão grande assim, sabe por quê? Porque você passa a imprimir a visão de Deus em você, então seus olhos começam a enxergar com a expectativa de Deus. Amém, amém. Aleluia. Então sua boca começa a dizer coisas que a Bíblia está dizendo que você é, que você pode, que você tem, que você realiza. Então você passa a declarar sabendo de que Deus está falando junto com você. Por isso que ele disse: ei, sabe de uma coisa? Profetiza aí, profetiza, mas fale o que eu estou falando. Presta atenção, volta Ezequiel, pelo amor de Deus, isso é poderoso.
Meu Deus do céu, versículo 4, tem muita revelação aqui ainda, meu irmão. Versículo 4, Ezequiel 37, 4, olha agora. Deus é quem está dizendo aqui. O profeta está dizendo o que Deus disse, olha. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor soberano a esses ossos. Presta atenção, quem estava dizendo? Diga, o profeta. O profeta. O homem estava dizendo, diga, o homem. O homem. Mas o homem estava dizendo, presta atenção nisso, isso é revelador e poderoso. O homem estava dizendo o que Deus disse para ele falar. Deus estava dizendo para ele, e ele repetia o que Deus estava dizendo. Por que os ossos viveram? Por que os ossos se levantaram? Por que as coisas aconteceram? Porque o homem dizia: Deus está dizendo isso, eu vou falar. Aleluia. Deus mandou falar isso, eu vou falar. Aleluia. Presta atenção numa coisa, só abrindo parênteses, mas fique aí. Em João 5:19 diz: o pai não faz nada sem o filho, porque sem ele nada podeis fazer. Então Jesus dizendo: então eu faço aquilo que eu vejo o pai fazer, e por isso o filho faz igualzinho. Amém. Aleluia. Aleluia. Presta atenção, ele passa a copiar o que Deus estava dizendo. Assim diz o soberano a esses ossos. Era o homem dizendo, mas ele estava dizendo: olha, ossos, eu vou dizer o que ele mandou dizer para você. Meu Deus do céu, aleluia. Aleluia, eita Deus. Assim diz o Senhor soberano a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Preste atenção numa coisa. O que Jesus disse em João 5,19 é exatamente o que o profeta está dizendo aqui, porque ele disse: olha, Deus mandou te dizer uma coisa aqui, presta atenção. Imagine você chegando, quando o médico disser para você: olha, não tem mais jeito, olha, deixa eu dizer algo para você, Deus mandou dizer algo para você que não tem mais jeito. Levanta. É isso que Deus está mandando você dizer. Você precisa copiar as palavras de Deus. É por isso que a Bíblia diz, Jesus dizendo: as palavras que eu digo são espírito e vida. Quando você diz a palavra, é Deus se manifestando por meio da sua boca. Quando você diz a palavra, é Deus realizando por meio de você. Quando você diz a palavra, é Deus arquitetando junto com aquilo que você está dizendo. Então ele continua dizendo aqui: assim diz o Senhor soberano, esses ossos farei o espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Que ousadia é essa? Que ousadia é essa? Meu Deus do céu, eu quero ser crente igual esse homem. Imagine você chegar nos ossos. Imagine você chegar nos ossos e dizer: ei, alguém vai achar que você é louco, está falando com osso? Que isso, meu irmão? Pirou, é? Aleluia. Ei, deixa eu dizer algo para vocês aí. Vou fazer espírito entrar em vocês. Entenda uma coisa. Eu vou abrir. Quem quer que eu abra um parênteses poderoso aqui? Eu vou abrir. Lá em Marcos capítulo 11, preste atenção nisso, isso é revelador. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo aqui em Ezequiel 37. Não saia de Ezequiel, eu vou citar o que está escrito em Marcos capítulo 11. Lá no versículo, a Bíblia diz no versículo 14, mais ou menos, que Jesus ele começa a dizer algo para a figueira: ninguém em tempo algum coma fruto de você. Versículo 20 diz assim: ao passarem pela manhã. Versículo 21 de Marcos 11 diz: e Pedro passando, lembrando-se do que Jesus tinha dito, falou: mestre, a árvore que você amaldiçoou, ela secou. O que você disse a ela, se secou, aconteceu. Versículo 22 de Marcos 11 diz assim: em verdade vos digo, tende fé em Deus. Quem é Deus? Diga comigo: o Espírito. O Espírito. Em quem o profeta estava tendo fé? Diga: no Espírito. No Espírito. Versículo 23 diz assim: porque qualquer que disser a este monte, ele não diz o pastor, o profeta, o apóstolo, o mestre, o evangelista, ele diz qualquer que disser. Ou seja, qualquer pessoa que crer. Amém. Porque qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, lhe será feito. Amém. O que tem a ver com isso? Tudo a ver. Porque ele estava falando com ossos, Jesus estava falando com árvore.
Imagine se você olha Jesus ou alguém, aliás, Jesus não. Se você olha alguém falando com árvore, olha, quer saber de uma coisa? Eu declaro isso, isso e isso, você ia dizer, isso aí pirou. Sim ou não? De uma forma natural você ia dizer isso, eu também diria. Olha que doidão. Mas entenda uma coisa. Você sabe que as atitudes mais loucas acontecem na hora de uma precisão? Você sabia que você deixa de ter a sua reputação, o seu jeitinho, bibibi, quando você entende de que aquilo que está acontecendo ao seu redor precisa de uma loucura? Eu lembro um certo dia, uma certa vez, eu e aquele homem de Deus lá no fundo, o profeta Ivair ali, uma família nos procurou na igreja e disse assim, olha, será que vocês podem orar pelo meu tio? Ele está no hospital? E prontamente nós falamos assim, claro que podemos, estou chegando na igreja. E eu deixei meu carro lá na igreja. E nós entramos no carro deles. E aí começamos a conversar, indo lá para o Hospital Santa Maggiore, em Pinheiros. E aí lá perto eu disse assim, mas aí, o que aconteceu com o seu tio? Ele disse assim, olha, meu tio teve um câncer no rim, no reto. Ele está sem urinar e sem defecar durante 2 semanas. Imagine. E aí quando nós ligamos no hospital para levá-lo para fazer uma lavagem, para retirar todas as fezes e urinas que estavam acumuladas, não deu tempo, estourou tudo aquilo dentro dele, ele teve uma infecção generalizada, vomitou tudo aquilo e foi é mesmo o que aconteceu. Ele disse, ele morreu hoje de manhã. Que legal, né? E nós lá no carro dele, 12 horas depois, era às 21 horas, e o homem tinha falecido às 9h30 da manhã. E aí, naquele mesmo momento, comecei a me lembrar de tudo o que a palavra de Deus diz. Começamos a crer exatamente naquilo que pregamos, porque nós não pregamos para viver, nós vivemos, por isso nós pregamos. Amém. E quando eu comecei a me lembrar de todos os milagres que Jesus fez, nós chegamos no hospital, e os familiares estavam ali no hall do hospital chorando, pranteando, e me lembrei de Marcos capítulo 5, todos na casa de Jairo chorando, pranteando, e Jesus pergunta, por que vocês estão chorando e pranteando? A menina está morta, apenas dorme. E quando nós chegamos naquele lugar, as pessoas desesperadas, evidentemente, era o seu familiar, normal. E aí eles disseram assim, trouxemos um pastor para orar, mas o pastor estava de calça jeans, estava de sapatênis e camisa da polo, eles olharam, cadê o pastor? Foi eu que... E o que aconteceu? Naquele momento eles disseram assim para nós, deram um crachá para nós e disseram, vai lá. Como quem diz, boa sorte. E quando nós chegamos naquela UTI, aquele homem gelado, pensa no negócio gelado. E nós começamos a entender exatamente o que a palavra poderia produzir naquele momento. Porque se eu olhasse com os meus olhos naturais, eu ia dizer, o que eu estou fazendo aqui? A mesma coisa, Ezequiel poderia perguntar para Deus, você me trouxe aqui para quê? Não entendi. Mas sabe de uma coisa que eu entendi naquela noite? Eu entendi de que toda dificuldade, ela precisa encontrar alguém que é muito mais louca do que ela. Vou abrir um parênteses para você. Eu quero que você durma ouvindo minha voz nessa noite. Eu desejo que Jesus te pegue. Aleluia. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa nessa noite. Eu comecei a pensar exatamente no que a palavra estava dizendo. Eu comecei a entender de que quando um problema vem contra mim, eu dobro a proposta. Você precisa dobrar a proposta. Porque se a dificuldade disser o que ela é para você, você sempre acatará o que ela está te apresentando. Mas quando você passa a dizer para ela, você está dizendo isso para mim? Ok, então agora eu vou dobrar a proposta dizendo o que eu tenho para você. Aleluia. Sabe quando eu descubro em que nível de relacionamento com Deus eu estou? Quando eu passo a entender o que Ele quer fazer através de mim. Sabe quando eu entendo que Deus Ele está desejoso a fazer através de mim e de você? Quando eu passo a ter uma atuação ousada por dentro. Sabe por que eu digo por dentro? Quem quer saber? Porque dentro de você são os comandos emocionais. Dentro de você existem intempéries. Muitas vezes o medo pode vir, mas ele não pode morar. E dentro de nós é o comando emocional, é o pensamento psique, que é o pensamento humano, que rege todo o corpo, as emoções.
o sistema nervoso, o subconsciente. Agora, por que nós não devemos agir com o pensamento e sim com a fé? Porque quando nós cremos com o que nós pensamos, nós só enxergamos problemas. Mas quando nós cremos com o coração, que a Bíblia diz, crer com o coração e confessa com a boca, é exatamente eu crer com o Espírito. E se eu creio com o Espírito, eu já não consigo enxergar o problema como algo grande. Porque o mesmo Espírito que levou o profeta num lugar, naturalmente falando que era um problema grande, ele disse, profetize esses ossos, faça o que eu estou mandando, fale o que eu estou falando. E quando eu passo a entender tudo isso, e quando nós chegamos, nós estávamos ali, aquele homem gelado, eu pedi para o casal sair e se retirar, porque nós confessamos a mesma fé. Eu não sabia se ele cria como eu cria. Não sou melhor por causa disso, não sou. Mas eu me lembrei exatamente de Jesus dizendo, saiam todo mundo daí, só entre comigo Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Porque o pai e a mãe tem que estar. Porque se não fosse também, ó. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero dizer algo para você poderoso. Quando você confessa as mesmas coisas, quando você fala as mesmas coisas que a palavra está falando, quando você crê como Deus está crendo, é impossível não dar certo. Então nós chegamos e começamos a orar por aquele homem. E aí o médico chega com a prancheta dizendo, horário da morte, causa da morte foi aquela hora, a causa foi isso, o horário foi aquilo, deixa eu aprontar já esse corpo para despejar para a capela e a capela vai para o ML, porque é assim que funciona. E quando aquele homem estava lá preenchendo tudo, presta atenção nisso agora, presta atenção nisso agora, versículo 7 de Ezequiel 37, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Glória a Deus. E, enquanto eu profetizava, ouve-se um barulho. Aleluia. O médico, daqui a pouco, o homem pulou. O homem ressuscita naquela maca. E o médico quase morre do coração. Porque ele olhou para aquele homem dizendo, não, você está morto, não, você está vivo, não sei mais o que está acontecendo. Ele começou a se segurar. Sabe o que aconteceu? Aquele homem ressuscitou. Já estava morto. Já não tinha mais pulsação, já não tinha mais vida. Mas quando a palavra entra em ação, Deus entra em ação. Amém. Quando você declara a palavra, é Deus falando, agora sou eu. Ele se levanta do trono, deixa eu ver onde que é o problema, que eu estou indo lá agora. Aleluia. É assim que funciona quando nós cremos. É assim que funciona quando nós falamos. Então a Bíblia diz no versículo 7, eu profetizei conforme a ordem recebida e enquanto eu profetizava, houve um barulho, o som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Naturalmente falando, uma pergunta, tem como o osso se achegar a outro? Não, já não tem mais vida. Já não tinha, osso com osso não tinham ligas, tendões, nervos. Não tinha a cartilagem, já estava morta. Então o osso já não tem mais sustentação. A calcificação já tinha ido embora. Já não tinha mais nada que comprovasse que havia vida. Por quê? A Bíblia diz que estavam sequíssimos. E quando o osso está sequíssimo, é porque já não tem mais vitalidade. É porque já não tem mais cartilagem. É porque não tem mais vida. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que enquanto houver palavras em você, haverão vidas. Amém. Amém. Haverão milagres. Amém. Amém. Enquanto palavras saírem de você, meu Deus do céu, aleluia. Enquanto houverem palavras, eu sei que alguma coisa lá do outro lado estará pulsando. Por quê? Porque a minha palavra, a onda sonora, está lançando para aquela situação vida. Então a Bíblia diz, eu profetizei conforme a ordem recebida, e eu profetizava, e houve um barulho,
Um som de chocalho e osso com osso começaram a se juntar. Olhei e os ossos foram cobertos por tendões. Presta atenção, tudo que Deus manipulou, tudo que Deus arquitetou no começo. Olha, se você disser ossos se mexam, eles vão se mexer. Se você disser pele cresça, a pele vai crescer. Se você disser venham tendões, tendões virão. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa noite? Ele está dizendo para você: ei, diga nos mínimos detalhes como é que você quer que aconteça, para que eu possa realizar por meio de você. Aleluia. Era exatamente isso que Deus estava dizendo ao profeta. Olha, presta atenção numa coisa: se você copiar as minhas palavras, sou eu assinando o que vai ser feito. Sou eu fazendo por meio de você. Eu estou terminando, vou terminar agora. Olha só. E eu olhei, versículo 8, e eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões. Presta atenção numa coisa: e eu olhei. Mas entenda que antes dele olhar o crescimento dos tendões, ele tinha dito que os tendões apareceriam. Não é o quanto você olha com os seus olhos naturais, é o quanto você libera com a sua boca. Amém. Amém. E eu olhei, e eu olhei, e eu olhei. Versículo 8, e eu olhei. E eu olhei, e os ossos foram cobertos. Presta atenção, o olho dele só conferiu o que a boca já tinha declarado. Diga comigo: a minha boca. A minha boca Chega na frente dos meus olhos. chega na frente dos meus olhos. E ele disse: eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Versículo 9, estou encerrando. A seguir ele me disse. Quem disse? Diga comigo: Deus. Deus. A seguir ele me disse. Fala, Deus. É isso? Então será isso. Então ele disse: profetize ao Espírito. E ele diz de novo: profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Pode colocar uma adoração de fundo aí para a gente começar a orar, por favor, Vitão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir esse versículo 9, 9:26 ainda. Oh, glória a Deus, temos mais um tempinho, fique sossegado, você já vai para casa. Ele disse no versículo 9, e a seguir ele me disse: profetize ao Espírito. E ele diz de novo: profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Quem foi que disse para o homem dizer? Mas Deus, que é o Espírito, disse: profetize ao Espírito. Ele estava dizendo: profetize o que eu sou. O Espírito é quem dá vida. O Espírito é quem materializa as coisas que não são e passam a ser. O Espírito é aquele que colocou o mundo em aparência quando nada havia. O Espírito foi quem colocou tudo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não é feito do que é visto. O que eu quero dizer para você nessa noite? O que muito você vê, pode ser apenas aparência. Mas o que muito você disser, será aquilo que você precisa ver. Amém. Glória a Deus. Deus disse para mim uma coisa, há uns 2 meses atrás. Eu estava orando, e Deus disse assim para mim: Mateus, o que os seus olhos estão vendo são superficiais. Mas o que a tua boca disser em linha com a minha palavra é aquilo que eu quero que você veja. Amém. E ele diz aqui no versículo 9 a seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim o soberano do Senhor diz, venha os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Versículo 10. Percebe que sempre Deus trouxe a instrução
E o homem entrou com a obediência. A instrução é a palavra. A instrução é o relacionamento vertical entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. A instrução é Deus falando com você e você sendo instruído. Mas quando você libera a palavra, é Deus te usando. Eu não sei se você entendeu isso. O relacionamento do cristão, do filho de Deus, é na vertical e na horizontal. Porque na vertical é Deus te instruindo o que Ele quer que você faça. E na horizontal é você olhando para os lados e dizendo assim diz o Senhor, e as coisas começando a acontecer. Amém. Amém. Então ele disse, eu profetizei, versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida. Estou encerrando, meu irmão, estou encerrando. Profetizei conforme a ordem recebida. Profetizei conforme a ordem. Eu gosto de repetir várias vezes, você vai dormir ouvindo minha voz hoje. Profetizei conforme a ordem recebida. Ele recebe a instrução e depois ele fala a instrução. Por quê? Porque a instrução vem primeiro para você. E quando ela chega em você, aquilo se transforma em uma verdade em você, uma convicção em você, então você solta aquela verdade. Mas não tem como você transformar as coisas se você não souber que Deus quer te transformar. Sabe quando a solução passa a ser uma realidade? Quando você passa a entender de que a sua realidade já não vem mais das coisas naturais e nem das condições que você tem. A sua fé nunca estará na sua carteira, a sua fé sempre estará na tua boca. Porque se você crê nas suas condições, é muito bom, você deve estudar, você deve se profissionalizar, você deve fazer tudo isso, acordar cedo, trabalhar, isso é de Deus, meu irmão. Amém? Amém. Amém. Exceto, tem gente que é chamada para o ministério integral, glória a Deus, ótimo, show de bola. Se quiser deixar assim, Vitão, tá? Show de bola. Mas o que eu quero dizer é que as nossas capacidades humanas, elas chegam até um lugar. Elas chegam até certo ponto. Elas chegam até determinado estágio. Mas quando aquele estágio, ele começa a dizer, olha, daqui para frente é só Deus. Então tudo aquilo que você sabe para até certo ponto. Mas tudo aquilo que você recebeu de Deus é aquilo que Deus quer que você saiba. Então dali para frente você começa a descobrir aquilo que o homem disse que não vai dar certo. Então você começa a trazer solução quando disseram para você, não tem mais o que fazer. Então você começa a distribuir ali coisas que começam a capacitar você de uma forma tão explanada, que você começa a identificar que os teus olhos estavam limitados até aquele certo ponto, até a certa etapa. Mas quando você passa a olhar para aquela etapa e você descobre de que Deus está dizendo para você repetir o que Ele diz, então você fala, meu Deus do céu, essa situação era grande, até que a palavra do eu sou fosse distribuída por meio de mim. Tudo começa a fazer sentido quando a sua intenção humana, ela passa a ser alienada ou atrelada à situação espiritual. As coisas passam a mudar de figura quando eu olho para um vale de ossos secos e eu consigo enxergar o que Deus está querendo fazer. E ele diz no versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida, e se puseram de pé, era um enorme exército. Glória a Deus. O que você está olhando hoje, de repente pode ser um problema, de repente pode ser algo que está afetando suas emoções, de repente pode ser algo que está tentando te colocar para baixo, mas sabe, queridos, o que Deus está falando conosco nessa noite, ei, eu não quero que você olhe para o problema, eu quero que você receba as minhas instruções, e os problemas se convertam quando a sua voz começar a entrar em ação. Amém. Aleluia. Vou abrir um parênteses. Como profeta de Deus, eu tenho que falar, Deus não unge preguiçoso. Eu tenho que falar, eu tenho que salvar alguma coisa aqui hoje. Deus não unge preguiçoso. Não unge preguiçoso. Esquece. Davi foi ungido por Samuel em serviço. Os bonitões dos irmãos dele, sou eu aqui, olha.
Tá procurando um rei aí? Tá querendo ungir alguém? Tem eu, ó, faço, ó, tenho tanto de bíceps, tenho isso. Não. Não era isso. Não era esse o propósito. Davi disse, eu me comprometo. Ele disse para o pai dele, Jessé, eu me comprometo em ajudar os meus irmãos. Ele disse isso. E sabe de uma coisa? Eu vou pegar você agora. Agora você vai ter que pelo menos dar um glória a Deus no que eu vou dizer para você. Uma revelação profunda. Te amo, Jesus. Sim, Espírito. Amém. É isso mesmo, né? Amém. Presta atenção numa coisa. Quando Samuel se apresenta, você conhece, você é bom de Bíblia. Esse meu filho tem esse aqui, ó. Não. Próximo. Não. Próximo. Não. Próximo. Não. Olha, eu só vou sentar aqui quando você trouxer aquele. Não. Sabe aquele lá? Aquele lá não causa efeito. Ele não tem ibope. Pronto. Ele não tem uma aparência apelativa para ser rei. Ele não tem uma aparência apelativa. A aparência dele não é de rei. A pegada dele não é de rei, não. Fica, ó, vem nesse daqui, ó, o tamanho desse aqui, ó. E sabe o que acontece? Quando você confia na palavra, ainda que você não participe das reuniões, você é eleito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você matar leões e ursos nos meios dos bastidores, lá por atrás das malhadas onde ninguém está te vendo, Deus vai te dar condições de derrubar gigantes no meio das multidões. Amém. Sabe quando você é ungido, quando você se encontra em treinamento, se encontra em serviço? Davi estava treinando, ele estava trabalhando, ele estava ali pastoreando as ovelhas, ajudando no pastoreio, no pasto. E Deus encontrou nele algo precioso. Olha, tem alguém ali que se eu disser para fazer isso, ele vai fazer. Eita. Aleluia. Tem alguém ali em Santana, naquele hotel, que eu quero realizar algo poderoso. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que vai ver as minhas obras. Tem alguém aqui nessa noite que vai se deparar com as coisas grandes que eu vou fazer. Tem alguém aqui, tem alguém lá em Santana. Eles vão dar o que falar. Glória a Deus. Mas tem alguém em Santana ali que vai começar a ver coisas tão precisas e poderosas. Sabe por quê? Porque enquanto você entender a instrução do Senhor, você também entenderá o que você tem que falar. Amém. Show from the country behind the flow. Deus realizará coisas ainda neste tempo. Amém. Bruno Luciano, eu vou te dizer uma coisa. Ainda esse mês, ainda esse mês, as respostas que você disse há menos de um mês atrás começarão a chegar para você. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus manda te dizer uma coisa, Bruno. Pode considerar seu. Glória. Amém. Aleluia. Amém. Quando eu começo a envolver Deus naquilo que eu busco. Ai. Quando eu começo a envolver Deus nas minhas palavras. Quando eu começo a envolver Deus nos meus negócios. Quando eu começo a envolver Deus, meu Deus do céu, nos meus planos. Quando eu começo a envolver Deus em tudo que eu acredito, meu Deus do céu, coitado do diabo. Quando eu começo a perceber que as instruções, elas vêm primeiro para te preparar, eu entendo que o tempo que eu mais cresço é quando eu ouço. E o tempo que eu vejo as manifestações, aquilo já não é mais novidade para mim. Deus não quer que as coisas para você sejam novidades. Ele quer que sejam realidades. Amém. Sabe por que novidade? Porque é uma coisa nova. Sabe o que é realidade? O que acontece sempre. Deus está nos levando para uma vida de realidade. Amém. Onde nós viveremos sempre as coisas que precisamos. Sempre. Sempre. Realidade, real. Novidade, ai meu Deus, olha que legal. Não, real, eu já sabia. Meu Deus do céu. Não tem espaço para correr aqui. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Diga para você mesmo, eu vivo uma vida de realidade. De realidade. Eu vou encerrar dizendo algo aqui. Para o profeta, naturalmente falando, ainda não tinha sido real. Mas para Deus, mas para Deus, se você disser, você vai ver o que eu estou vendo. Amém. Aleluia. Oh, glória. Você não quer não? Aleluia. Se você disser, imagine Deus falando para o profeta. Se você disser o que eu estou dizendo, você verá o que eu estou vendo. Aleluia. Se você disser o que eu estou dizendo, você verá o que eu estou vendo. Aleluia. Aleluia. Se você disser o que eu estou dizendo, você verá o que eu estou vendo. Se você disser, aleluia, o que eu estou dizendo, você verá em toda aquela situação o que eu já estou vendo, diz Deus. Se você disser, Márcio, o que eu estou dizendo, você verá o que eu estou vendo. Aleluia. Sabe quando as coisas passam a ter uma mudança de sentidos? Quando eu já não sinto mais, e sim quando eu creio. É o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Amém. Se o profeta visse, certamente ele se depararia com morte e problemas e coisas insoluçáveis, ou sem soluções. Mas porque ele creu no que Deus estava falando, ele sabia que ele veria o que Deus estava vendo. Pode aumentar um pouquinho, por favor? Diga para você mesmo, eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu creio. Aleluia. 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 Eu vou acordar amanhã, meu irmão, sabe como? Eita. Hoje é um dia propício para milagres acontecerem. Aleluia. Márcio, eu vou te dizer uma coisa. Deus está agindo em seu favor. Deus está mudando sua condição. Deus está refazendo as coisas. Deus está refazendo as coisas. Você sabe do que eu digo? Eu também sei, mas não vou falar abertamente aqui. Deus está refazendo as coisas. Amém. Fernanda, vem aqui por gentileza. Quero orar por você. Vem aqui. Vem aqui.